Saúde News. Olá, está começando mais um episódio do Saúde News. Eu sou Micaela Paiva e tenho uma pergunta para te fazer, que é o tema do nosso programa. Mulher, você sabe dos seus direitos? Para explicar melhor sobre o assunto e como as mulheres se sentiram prejudicadas de alguma forma por causa do anticoncepcional, podem recorrer à justiça. Para isso, convido a advogada e professora de Direito da UFPS, Michele Sabença. Pode se apresentar, Michele. Fique à vontade. Olá, meu nome é Michele Sabença, eu sou professora de Direito na Faculdade UFPS, tenho especialização em Direito Internacional, Direito Administrativo, eu tenho especialização em contratos, especialização também em Direitos Humanos e estou fazendo agora uma especialização em recuperação judicial e extrajudicial, que seria a parte empresarial. Michele, nesses casos que a mulher apresentou algum problema em relação ao medicamento de tal marca, fabricante ou laboratório, a fábrica se responsabiliza sobre o produto? E de que forma ela se responsabiliza? Se a gente acompanhar diversas pesquisas, a gente encontra que, infelizmente, o anticoncepcional ele tem causado diversos e grandiosíssimos problemas para as mulheres de um modo geral. E essa pergunta sobre a questão de responsabilidade, ela é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, para a gente compreender essa questão de responsabilidade, a gente tem que entender que existem dois tipos de responsabilidade, objetiva e subjetiva. Normalmente, quando são empresas privadas, a gente vai entrar com uma responsabilidade subjetiva, porque nessa situação vai acontecer o quê? O consumidor que infelizmente vai ter que comprovar, juntar os dados para poder comprovar de um modo geral que aconteceu esse dano. Então, o que acontece? Qual que é a primeira pergunta que se faz em relação a isso? A primeira pergunta é falar assim, poxa, estou tomando um anticoncepcional e como é que eu vou conseguir provar? É necessário que seja guardado o rótulo, o lote do anticoncepcional, a nota fiscal também, infelizmente, porque são provas cabíveis que podem ser juntadas ao processo. Além dos laudos, quando a pessoa tem algum tipo de doença cometida pela utilização do anticoncepcional. Então, nessa situação, a fábrica ela pode ser responsabilizada. Acredito que deve ter alguma lei que assegure o bem-estar e a saúde das mulheres que utilizam o medicamento. Qual a lei que assegura e comprova essa responsabilidade? Nós temos uma lei que dá suporte, não que seja a comprovação dessa responsabilidade. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele foi criado baseado na Lei 8.078 e é através dele que tem-se uma imputação à responsabilidade, ou seja, se um produto fez mal para a pessoa, então de certa forma ele vai ter que responder em relação a isso. Existe alguma lei que assegura o direito de processo às mulheres que teve doenças como trombose, cistos ou outras complicações causadas pelo anticoncepcional? Nós temos algumas leis que falam sobre a questão de celeridade, tá? Celeridade processual. Só que a celeridade processual que a gente vai ter são em 3 situações. Pessoas que são idosas, são pessoas também especificamente que têm algum tipo de doença, e alguma doença que realmente necessite de mais celeridade. Mas nós não temos um direito específico para a proteção das mulheres em caso de especificamente dessas questões. Agora sabemos que não tem uma lei específica para esses casos, porém que é possível a mulher que se sentiu prejudicada recorrer à justiça. Então, como as mulheres afetadas fazem para recorrer aos seus direitos? A gente já sabe que tem todas as complicações e nós temos já pelo menos essa questão do Código Civil, que não só do Código Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor e temos o Código Civil. Entretanto, quando a gente trata especificamente desse direito de consumidor, a gente abraça um pouco mais sobre essas questões de quando a fábrica realmente está falhando em relação a essa produção de anticoncepcionais. Só que a jurisprudência em relação à parte de doença tem sido um pouco menor, porque a probabilidade das mulheres conseguirem guardar os anticoncepcionais e necessariamente guardar o rótulo, o anticoncepcional, ela é muito mais difícil, especialmente quando tem complicação. Para ter seu direito garantido, ela tem que fazer primeiro justamente uma busca a um advogado. Ah, mas e aí, como é que eu faço de um modo geral? Essa busca de advogado, ela pode se fazer de 2 maneiras. Qual que é a primeira maneira que a gente vai fazer? Se a mulher ela não tiver dinheiro suficiente para poder pagar, ela pode recorrer a 2 situações. A defensoria, se for aqui em Brasília, a defensoria do DF, ou especificamente algumas faculdades que fazem serviço gratuito. Ou então você pode contratar um advogado de uma maneira particular para poder assegurar os seus direitos.
Vamos especificar melhor para as nossas ouvintes e nossos ouvintes quais são as provas que devem ser apresentadas. A nota fiscal vai ter que juntar normalmente também a caixinha com o lote especificamente do produto. Além disso aí, ela vai ter que apresentar alguns laudos médicos que realmente tragam essa definição probatória de que, olha, aconteceu essa doença por conta disso. Michele, você pode me dizer, em média, quanto tempo leva o processo jurídico? Para compreender, quando você traz uma esfera de direito administrativo, um tempo jurídico hábil de um processo que não seria, que teria uma coisa chamada princípio da proporcionalidade, seria um processo que duraria no máximo 3 anos. Só que aqui acaba que, infelizmente, as demandas judiciais que demandam indenização, especialmente em casos desses ligados ao anticoncepcionais, eles são bem mais demorados, porque tem aquela questão probatória que a gente falou um pouquinho antes, ou seja, reunião de provas para conseguir realmente provar a culpa e essa possibilidade de ocorrer indenização. Um processo desse, para ele chegar até o final dele, ele demora em média de 3 anos e meio até 10 anos. Se caso a vítima ganhe o processo, existe alguma classificação ou nome para essa fase? E como ela se chama? Em primeiro lugar, a gente tem que entender como é que funciona o processo. Você dá uma entrada no processo de petição inicial, você tem a resposta, e por fim o juiz vai te dar a decisão desse processo, que seria a sentença. A sentença seria como se fosse, entre aspas, a primeira vitória. Só que da sentença em diante você tem a fase recursal, o tribunal vai te dar uma outra resposta que é chamado acórdão, que é a sentença final de tudo, e aí finalmente vai chegar na fase que você pode, de fato, receber o dinheiro, que seria da indenização, que é a fase de execução, né? Nessa fase de execução vai ser o período que o advogado vai necessariamente pedir o cumprimento de sentença, a fase de recebimento, porque quando a gente fala de ganhar, não é só ganhar com a sentença ou com o acordo. Ela vai realmente receber, que você vai entender que realmente ganhei e vou conseguir tentar cumprir isso aqui, quando eu chego na fase de execução. Como vamos ser sinceros aqui, a gente não vê tanta possibilidade de acordos em casos assim. É muito difícil. Normalmente as empresas tentam litigar até o final. Então, a possibilidade de acordo ela é bem pequena quando você vai tratar basicamente desse tipo de processo. Os nossos ouvintes devem estar se perguntando como deve funcionar esse tipo de processo. Michele, como funciona o processo de indenização para esses casos? Existe uma possibilidade de acordo? E quanto tempo leva para a vítima receber a indenização? Contra acordo, tá? Contra o acordo, é diferente de indenização a acordo. Se a pessoa fez um acordo, o acordo extrajudicial que foi assinado e chegou finalmente ele não cabe recurso contra ele. Mas não existe nenhuma possibilidade, não existe, porque contra acordo não existe nenhum tipo de recurso. Vai acontecer recurso se a pessoa, sim, fez o acordo, tem que pagar em 2 vezes, só que se ela não pagar, ela provavelmente vai incorrer especificamente numa multa. O juiz, normalmente, quando ele pega aquele acordo, ele coloca numa pauta uma multa, nem que seja pequena, tipo 10% do valor que foi acordado, para que as partes não venham deixar de cumprir esse acordo. Então, não existe um recurso. Se foi feito um acordo e o acordo não foi cumprido, só existe depois, posteriormente, a execução deste acordo. Ou seja, você vai começar a executar, procurar os bens que essa empresa tem por não cumprir o acordo. E se novamente a vítima ganhar, existe a possibilidade da fábrica entrar em recurso? Sim. Isso é igual a gente falou. Quando a gente fala do caminho do processo, ele tem para a primeira fase de saneamento. Entrou com pedido para o juiz, resposta, réplica, produção de provas. Aí vem a sentença, que a sentença basicamente é o quê? É a resposta do juiz. Na resposta do juiz, se a vítima ou a fábrica ficar indignada com a resposta, ambos podem recorrer. Então, nessa situação, existe essa possibilidade de recurso. Só que o que tem que ter cuidado? Nós, na parte do direito, a gente entende que existe uma coisa chamada duplo grau de jurisdição. Então, significa o quê? Você tem a sua primeira fase, que é a sua sentença, que é o seu juiz acolhe, que é aquele primeiro juiz. Não está feliz, você vai recorrer. Você pode recorrer ao tribunal e, por último, você iria especificamente ao STF através de um recurso extraordinário. Então, você tem essa fase recursal que você ficaria no tribunal, mas até entrar especificamente esse recurso extraordinário, ainda são possibilidades de recursos até ele chegar no final. Caso a vítima ganhe o processo definitivamente, quais são as consequências que a fábrica irá sofrer?
Normalmente, quando a vítima consegue ganhar, a consequência que a fábrica vai realmente ter especificamente é de ter que pagar e ter ou fazer um cumprimento de alguma obrigação. Normalmente, essas indenizações, elas complementam duas situações. O valor monetário e uma obrigação de fazer, por exemplo, não produzir mais aquele tipo de medicamento, ou se for produzir, vai ter que produzir com responsabilidade, com afinco para que não aconteçam novamente. Quando a gente faz um parâmetro de análise com o direito internacional, a gente vai encontrar que indenizações, especialmente ligadas a questões medicamentosas, elas são extremamente altas. Estados Unidos, por exemplo, você consegue ver indenizações de 1 milhão para cima. Aqui no Brasil, infelizmente, as nossas indenizações são valores bem baixos. E essa foi mais uma série do Saúde News, do episódio Mulher, você sabe dos seus direitos? Eu sou Micaela Paiva e esse episódio contou com a participação de Michele Sabença. Foi um prazer te conhecer. Queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Foi um prazer dar essa entrevista para vocês. Aguardo entrar em contato novamente. Com certeza, as próximas oportunidades entraremos em contato. E esse foi mais um episódio do Saúde News com a edição do técnico Dani Moura. E não deixe de seguir a gente, Saúde News, no Spotify e YouTube. É fácil de achar. Pesquise Saúde News Micaela Paiva, tanto no Spotify quanto no YouTube, que aparecerá. Até o próximo episódio do Saúde News. Saúde News.